Direto ao ponto, com Wilson Novaes. Jequié, 16 de fevereiro, o ano é 2025. Nós estamos em frente aqui ao Museu Histórico João Carlos Borges. Deve-se esse museu, que hoje preserva a história passada de Jequié, a uma iniciativa do jornalista saudoso Raimundo Meira Magalhães. Partiu dele a iniciativa de termos um museu. Aqui estão guardadas memórias de famílias, de políticos, de momentos da nossa vida, da vida do jequiéense. Porque a história faz parte de um passado e as novas gerações precisam conhecer muito dessa história. E nasceu justamente da iniciativa de Raimundo Meira Magalhães a ideia de termos esse museu que hoje é administrado, encampado pela Prefeitura de Jequié. Hoje o museu é da história de Jequié. E nós estamos hoje vendo aqui dois aspectos interessantes dessa história que estão sendo levadas adiante, demolidas para dar lugar a novos espaços. É o caso aqui do antigo Cine Teatro Jequié, que por muitos anos foi um dos maiores teatros de cinema, da Bahia, em termos de capacidade de público, e que dá lugar hoje para nós termos uma farmácia. É a chamada especulação imobiliária, o crescimento imobiliário. Parte já foi demolido, aqui terá uma das unidades da farmácia indiana que vai se instalar. Testemunhando tudo isso, lá no lado do fundo, nós temos a nossa Catedral de Santo Antônio. Dela esperamos que não haja nunca o pensamento de demolir para dar lugar a algo mais novo. Aqui nesse cinema antigo, hoje que vai dar lugar a uma farmácia, o ex-prefeito, ex-governador Antônio Lomanto Júnior realizou a chamada Encontro Municipalista, aquele encontro municipalista que ele deu assim uma alavancagem para ser governador da Bahia. E bem à frente, hoje, nessa data de 16 de fevereiro, nós estamos vendo sendo jogado ao chão ou derrubado, porque foi adquirido pela iniciativa privada, a chamada Casa de Lomanto, por onde passaram momentos assim da história, da própria vida de Dr. Lomanto, Dona Betinha, seus filhos, toda essa toada aqui que a gente está vendo das máquinas. É a demolição, é o progresso. Você vai chegar aqui nesse local na próxima semana e não encontra mais a Casa de Lomanto, onde ele sonhou um dia. Eu ouvi dele essa testemunha algumas vezes, ele dizer que sonhava ser o Museu de Lomanto, onde guardaria toda o seu memorial, sua história. Hoje, da família Lomanto, praticamente o que nós temos são lembranças, a memória inesquecível de um cidadão que poderíamos dizer que foi o político de Jequié com maior projeção no cenário do nosso país e nosso estado. Mas vale lembrar que são imóveis particulares e que seus proprietários têm absoluto direito de negociar, vender e dar lugar a outros empreendimentos. Mas a gente faz esse registro lamentando que estamos perdendo alguns desses imóveis para o crescimento, para o progresso. É assim, infelizmente. A Casa de Lomanto não estará mais para essa lembrança de tantos jovens que tinham aqui como um ponto de partida para o cinema, para o namoro nos anos 60, finais dos anos 50, 60, até os anos 70. Não vamos mais ter aqui o testemunho dessa casa, a Casa de Lomanto. Nada restou mais a não ser a memória de Lomanto, que ficou pela última vez registrada nesse prédio que está logo ao lado, que é a Câmara de Vereadores, onde a classe política, seus parentes, seus filhos, descendentes, netos, fizeram uma homenagem a ele pelo seu centenário ali na Câmara de Vereadores de Jequié. É o que nós temos a registrar hoje aqui na nossa participação aqui nesse comentário, sobre a história de Jequié. Quando nós tratamos do assunto, assim, falando da memória, do Dr. Lomanto, a gente não pode também deixar de citar esse prédio aqui, esse imóvel, que hoje está aí uma obra inacabada, que seria um shopping, que na verdade nunca aconteceu ser um shopping, hoje está sendo usado como estacionamento, porque nesse local
foi a chamada Casa de Dona Lília. Dona Lília, que era viúva de Léo Brito, sogro de Lomantho, pai de Dona Detinha Lomantho. Aqui, seus filhos, os filhos do casal Lomantho e Detinha, cresceram passando temporadas com amigos. Aqui era uma região, aqui na fechamento da Lomantho Júnior, ligação com a São José. Esse prédio está aqui aguardando algo que possa um dia ser feito nessa região que nunca foi. O prédio está aí, não se sabe a quem pertence, dizem que tem um dono, dizem que é de um banco, mas a verdade é que foi uma obra que não deu certo, mas o prédio, a casa antiga, né, que era chamada Casa de Dona Lília, a casa de Léo Brito, nunca teve uma finalidade. Deixou-se também que o tempo se incumbisse, né, de tirar esse local, que poderia também ser apontado como dos locais assim para relembrar a memória de Dr. Antônio Lomantho Júnior e da sua família em Jiqué. Falamos de memória física, né? De um imóvel, imóveis como nós estamos há pouco, a sua casa, e agora mostrando esse outro que também está aí, até agora esse daqui sem nenhuma finalidade prática, a não ser a cessão que foi feita para um estacionamento de veículos aqui nesse local.